Desbloqueando a sua vida financeira. 3 passos para desbloquear a sua vida financeira. Shalom, graça e paz. Estou aqui mais um vídeo para falar de 3 passos para desbloquear a sua vida financeira. Amém? Como eu sempre falo, a Bíblia, porque a nossa riqueza, a nossa prosperidade está no Senhor. Ele fala em Egeu 2:8, meu é a prata e meu é o ouro. Se é dele a prata, se é dele o ouro, só ele sabe aonde está. E ele leva aqueles que ele ama no lugar aonde está o seu esconderijo. Então, vamos hoje obter o favor de Deus para a nossa vida, para que Ele entregue para nós, que Ele confie em nós os seus tesouros, a sua prata e o seu ouro, para que possamos cuidar de outras vidas. Amém? Vamos ler Mateus 10:41, para vocês entenderem quais são os 3 protocolos para termos outra dimensão financeira, para adquirir a nossa vida financeira, destravar. Lá em Mateus 10:41, Deus fala assim: quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. É o primeiro passo, a primeira dica. São 3 bênçãos aqui que nós temos. A primeira de profeta, que só o profeta pode liberar. Vamos ver agora o seguinte: quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Então, a segunda bênção, você reconhecer uma pessoa como justa aqui na terra, não é? E receber o galardão de justiça. Vamos lá? E o terceiro e último: e qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um deste pequeno, em nome de discípulo, em verdade vos digo, de modo algum perderá o seu galardão. Então, são 3 níveis de promessa aqui para nós. O primeiro, reconhecer um profeta em qualidade de profeta. E para deixar mais claro, meus amados, minhas amadas, eu vou explicar aqui. Quando eu me desfiz da minha empresa, eu não vendi o valor total, não peguei o valor total, eu vendi em parcelas. Eu confiei, né? Eu quis abençoar também esse casal, que também é um casal de pastores, e eu quis fazer dessa maneira. E a primeira parcela que eles me deram, quando eu desfiz a minha empresa, Deus colocou no meu coração. Meus pastores não me pediram, deixar claro, meus pastores nem sabiam que eu tinha desfeito, como está em Atos, não é? Quando os discípulos vendiam o que tinha e entregava ao seu profeta. Então assim eu fiz. Eu sentei com meus filhos, com meu marido, e expliquei a ele que eu não queria usar. E eu, para deixar claro, todo o dinheiro que tinha na conta era aquele mais um pouquinho. Então eu entendi, juntamente com meus filhos, com meu marido, que a gente precisaria entregar ao nosso pastor, porque ele é o nosso profeta, é ele que ora por nós, é ele que jejuma por nós. Então eu cheguei à minha pastora e ao meu pastor, porque eu não estou aqui de brincadeira, eu não estou aqui de paraquedas, eu estou aqui falando para vocês com legalidade total, com a bênção dos meus apóstolos, com a bênção de meus pastores. Eu não estou aqui falando de mim, eu falo da palavra. E outra coisa interessante é que
todos os vídeos eu passo para minha apóstola, para que ela veja e analise os conteúdos. Então, assim, eu estou aqui de forma legal, com autoridade, com a bênção dos meus pastores. E eu fui com meu marido, né, e com a minha família, e entregamos ao nosso apóstolo e à nossa apóstola, reconhecendo os dois, não é, como nosso sacerdote aqui na terra. E quando nós entregamos essa oferta para ele, eu falei assim: eu estou te reconhecendo como meu sacerdote. E quando nós conhecemos uma autoridade espiritual estabelecida por Deus como nosso sacerdote, nós recebemos galardão de sacerdote. Então ele orou por mim, abençoando a minha vida financeira, que nunca nos falte. Então, assim, nós precisamos reconhecer. A gente está falando aqui de prosperidade, de finança, e tem duas maneiras de vocês conquistar a sua vida financeira. Claro que muito conteúdo que eu estou falando aqui você vai adquirir, mas tem dois passos. Ou você escolhe a bênção do Senhor que não acrescenta dor, ou você escolhe a força do seu braço. Então você tem direito de escolha. Mas eu falo, eu como sua profeta aqui, que Deus colocou você aí nesse vídeo para me ouvir, você que ainda não tem pastora, que ainda não tem um profeta na sua vida, que está de igreja em igreja, que ainda não estabeleceu um lugar para ficar. Se você quiser me reconhecer como sua pastora, como sua profeta, escreva aí o seu nome. Missionária, eu estou sem pastora. Eu quero a senhora. Eu reconheço a senhora. Eu quero que está em uma cobertura espiritual. Eu quero que a senhora ore por mim. Eu quero que quando a senhora suba no monte, coloque o meu nome. Porque será assim. Eu vou, não sei se ainda essa semana, mas está com o nome, por isso que eu falo. Escreve o seu nome. Fala, eu quero que a senhora ore por mim. Eu vou estar subindo no monte e eu vou estar orando por você. Então você ainda que não tem pastor, que visita a igreja, mas não tem um pastor, ou encontra agora um pastor, ou se você acha que eu sou mulher de Deus aqui na terra, que eu sou boca de Deus, porque profeta é o que tira de Deus e entrega ao povo. Você coloca aí, pastora, eu quero a senhora como pastora da minha vida. Eu te reconheço como a minha sacerdote, como a minha profeta, como sacerdote aqui na terra sobre a minha vida. E eu vou selar, eu vou orar, e o que é ligado na terra é ligado no céu. E você que tem igreja, que já tem sua pastora, já tem seu pastor, né? E ainda não reconheceu ele com qualidade de profeta, eu falo a você, reconheça. Como é que você quer que Deus confie a você o ouro e a prata dele, se você tem a mão fechada? Como é que Deus vai derramar na sua vida? Então é Deus que fala aqui, ó, quem recebe um profeta em qualidade de profeta receberá galardão. Então assim, essa oferta, meus amados, não é de qualquer maneira. Essa oferta tem que ser uma oferta específica, como eu falei. Eu fui até o meu pastor e reconheci ele e a esposa dele como profeta na minha vida, como autoridade espiritual. Quando eu entreguei a oferta, eu falei: eu estou te entregando a oferta, te reconhecendo como meu sacerdote aqui na terra, como meu profeta aqui na terra.
E aí ele vai orar por você, você vai falar o que é que você quer que ele ore, porque é a bênção financeira que só é liberada quando o profeta ora por sua vida. Então é destravada. É por isso que muitas pessoas estão lutando, correndo, se cansando. Então eu falo hoje aqui, meus amados, essa não é a bênção do Senhor, porque a bênção do Senhor não acrescenta dor. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dor. Deus fala também em Provérbios que aos meus eu dou enquanto dormem. Porque você está se cansando e ainda olha e fala que é Deus que está abençoando. Porque se Deus fala que a bênção dele enriquece, não acrescenta dor. Porque você chega em casa, não tem ânimo nem de sair com seus filhos, nem de passear, porque está esgotado. Então eu falo hoje, se desprenda. Porque Deus quer prosperar aquele desprendido, como diz aqui em Mateus 10, 42. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que ele em modo algum perderá o seu galardão. Para quê? Deus quer nos prosperar. Para que a gente possa alimentar os pequeninos do Senhor, para que possamos ter recurso. Aí Deus fala que afirma em Mateus 42 que qualquer um que der um copo de água fria a um de seus pequeninos, em espécie de discípulo. São aqueles discípulos que tá lá na sua igrejinha, sabe? Que você vê com o mesmo sapato, você vê com a mesma roupa e não tem coragem de pegar, levar em uma loja e comprar. Ou até mesmo ir no seu guarda-roupa, ver aquilo que não serve mais e dar. Então, como é que a bênção do Senhor, que enriquece, não traz consigo dor, vai chegar para nós? Se nós não temos um coração igual ao de Deus, então ele vai prosperar aqui, nessas lives, nesse canal aqui. Muitas mulheres, muitos homens, agora que tem um pensamento igual ao de Deus, que tem um coração igual ao de Deus. O Senhor falou, Davi, você é homem segundo o meu coração, porque Davi pensava nas coisas de cima e não de baixo. Se você pensa nas coisas de baixo, se você pensa em ter riqueza para alimentar o seu ego, não vai dar certo. Mas tem 3 protocolos aqui para ser seguido. Primeiro, reconhecer o seu profeta e receberá galardão de Deus. Se você reconhece alguém que você vê Deus na vida e fala, esse aí é o meu profeta, vá, entregue e fale, eu estou te reconhecendo como meu profeta aqui na terra, e peça para ele orar. Então, quando o profeta orar, o seu pastor orar, o seu missionário orar, você vai receber o quê? Galardão do céu. As portas vão ser o quê? Destravadas. E o que você pedir acontecerá. O que o profeta pedir, ligar na terra, acontecerá. Se você não crê, faça. Agora faça com fé. Se você não está crendo no que a profeta está falando aqui, não faça, não vai surtir efeito. Agora, se você crê, faça. Agora, faça com fé. Faça com fé, porque quando eu não fiz com
com aperto no meu coração. Eu entreguei tudo que tinha com fé. E eu tinha várias coisas para falar para ele. Só que o que Deus colocou em minha boca foi só uma. Eu te reconheço como meu profeta. Hoje eu te reconheço como meu profeta. E abençoei. Então são essa dimensão que a gente precisa. Porque nós precisamos reconhecer o profeta. E depois tem a outra bênção de justiça. Para que quando Deus nos abençoe, possamos ser justos aqui. Não avarento, mas justo. Reconheça também a sua autoridade. Estou te reconhecendo hoje como um homem justo aqui na terra. Aquele pastor que é justo, sabe? Aquele pastor que você vê Deus na vida. Reconheça ele. Porque essa é a segunda bênção. A primeira é de profeta, a segunda de justiça. E a terceira já é você, que vai dar um copo de água fria a um dos pequeninos do Senhor, para que o ciclo seja completa e chuva de bênção possa vir à tua vida. Lembre lá em Abraão, quando Abraão ele reconheceu Melquisedeque. Quando ele reconheceu ele em espécie de profeta, Melquisedeque, a bênção do Senhor veio sobre ele. As portas se abriram. Quando ele entregou o seu dízimo ao profeta. Por isso que eu estou falando, é importante a gente reconhecer profeta aqui na terra. É importante a gente ter um pastor e ficar com esse pastor, se manter com esse pastor. Né? Então, enquanto você fizer esse primeiro passo, enquanto você se desprender das coisas materiais, não ter apego. Porque tem pessoas que falam assim, missionária, quanto eu tiver em abundância, eu dou. Não é assim. Tudo na Bíblia, quem já me acompanha no canal, sabe que começa do pouco. Quando o profeta chega na casa daquela mulher, ele fala, o que é que você tem, né? E ela disse, eu só tenho um pouco de azeite e um pouquinho de farinha, né? Tá lá em 1 Reis 17, ao 8, ao 16. Eu só tenho um pouquinho de farinha para comer e depois morrer. Porque era uma seca terrível, tava uma seca terrível naquela cidade. E o profeta Elias, ele fala assim para aquela viúva de Sarepta, olha, faz o bolo, faz um pão, agora traz primeiro para mim. Como é que a mulher ela declara para o profeta que só tem um pouco de farinha e de azeite para ela comer e depois morrer? E esse profeta, guiado por Deus, manda que ela traga primeiro para ele comer. Por isso que eu estou falando, para a sua vida destravar, primeiro reconheça um profeta. Creia no seu profeta, segunda Crônica 20:20. Crê no Senhor seu Deus, estará seguro. Crê no seu profeta e prosperará.
estou falando porque a minha intenção, o meu interesse é que você prospere. Não tenha apego a dinheiro. Quando aquela mulher traz primeiro para o profeta comer, ela está reconhecendo ele ali como um homem de Deus, qualidade de profeta. Ela creu, ela teve fé. E é isso que nós precisamos crer e ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ela poderia falar, não, eu não vou dar. Porque certamente morrerá eu e o meu filho, como eu tinha falado no princípio. Mas ela teve fé, ela ativou a fé. E quando ela ativou a fé, as janelas do céu se abriu para ela. E o azeite não faltou. E nem a farinha. Até que aquela seca terminasse. O que eu quero falar é que ela entregou. Ela reconheceu Elias em qualidade de profeta. Abraão reconheceu Melquisedeque em qualidade de profeta. A viúva do azeite reconheceu Eliseu como qualidade de profeta. E todos prosperaram. Aqui fala, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Mas primeiro é o profeta. Como é que você quer prosperar se você não reconhece profeta? Se você está com o seu pastor, mas não reconhece ele em qualidade de profeta. Se ele está orando, se ele está jejuando, se ele está trazendo de Deus para você e você não reconhece, como é que vai prosperar se primeiro não reconhece? E quando ela entrega para o profeta, ele fala aqui, ó, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Então hoje, mulheres, homens, faça conforme a palavra está lhe dizendo. Não sou eu que estou falando. Eu só estou aqui em qualidade de profeta, tirando de Deus e passando para vocês. Então reconheça o seu pastor, você que é crente, você que tem aí a sua igreja. Chegue para ele e fale. Essa oferta, meu pastor, meu bispo, minha apóstola, eu te reconhecendo em qualidade de profeta. Agora eu quero que o Senhor ore por mim, para que nunca falte dinheiro na minha mão. E que o Senhor Deus possa me abençoar. E aí você vai ver a sua vida destravada. Eu posso falar, meus irmãos, com firmeza, com propriedade, no que eu estou te falando. Já tem 2 anos que a minha loja foi fechada. Nunca me faltou a farinha e nem o azeite. Nunca me faltou. Deus, ele vem suprindo de uma maneira sobrenatural. E depois que eu fiz esse ato profético, entregando a oferta para o meu apóstolo, reconhecendo ele como autoridade aqui na terra, na minha vida, como meu profeta, eu e a minha família, Deus vem abençoando a nossa vida de uma maneira sobrenatural. Coisa extraordinária vem acontecendo. Então eu falo, se desprenda. Se desprenda hoje para que você possa viver uma nova dimensão, né? O Senhor, ele amou, ele fala que amou
aquele homem, não é? Ele chamou aquele homem e pediu para que ele vendesse tudo que ele tinha. Mas ele não reconheceu Deus, Jesus como profeta aqui na terra. Ele falou: eu cumpro desde criança todos os mandamentos. Aí Jesus olha para ele e fala assim: mas ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tem e segue-me. Deus, ele não ia deixar aquele homem sem... Deus não ia deixar aquele jovem rico sem nada. Porque todos os discípulos, apóstolos, todos os discípulos que seguiu a Jesus, Deus, ele deu recompensa 100 vezes, tanto na terra quanto no céu. Deus ia fazer algo sobrenatural naquele homem, porque Deus pediu que ele se desprendesse de tudo. Mas ele, com tristeza, ele saiu, ele olhou para trás. Por quê? Porque o coração dele ainda estava preso ao dinheiro. Ainda estava preso aqui na terra. Ainda estava preso aos bens materiais. Mas eu quero deixar uma coisa clara. Que nenhum daqueles discípulos, apóstolos, nenhum deles teve fome. Passou por necessidade. Porque quando Deus chama, ele supre. Quando Deus, ele escolhe um aqui na terra, ele supre. Quem me conhece viu que eu tive que largar tudo. Eu quis dar um jeitinho, mas o Senhor não quis da forma que eu queria. Ele me quis por inteira. Então eu falo hoje, não se prenda ao dinheiro. Deus mandou aquele jovem rico vender tudo e dar aos pobres. É o que está falando aqui em Mateus 10:42. Aquele que dá sequer um copo de água a um dos meus pequeninos, em espécie de discípulo, não perderá o seu galardão. Então reconheça hoje o seu pastor, a sua pastora em qualidade de profeta. Depois em qualidade de justiça, oferte a ele, entregue o seu dízimo. Entregue tudo para ele, mas não é o dízimo e a oferta que você já faz mensal. É uma oferta reconhecendo ele, assim como Abraão fez. Ele ofertou todos os bens que ele tinha ao profeta Melquisedeque, reconhecendo ele em qualidade de profeta. Então são esses 3 pilares para que a nossa vida financeira possa ser destravada. Eu falo, meus irmãos, não se prenda, porque Deus quer te prosperar. Ele quer que você veja o que tem no seu coração, para que nós possamos ir adiante com essas lives. Então, nessa manhã, eu abençoo vocês todos, que não terá mais avareza, não será como aquele homem que na hora, como o jovem rico, que na hora de vender tudo e dar aos pobres se prendeu. Não esperou nem Jesus falar o que ele tinha para falar. Que aquele que deixa tudo para o reino, para seguir a ele, para seguir o reino de Deus, ganhará 100 vezes mais. Ele era muito rico, ele ia ganhar 100 vezes mais. O nome dele ia ser reconhecido de outra maneira, não como um homem que virou as costas para Deus com muita tristeza, porque Deus pediu que ele se desfizesse de tudo. Mas ele seria um grande homem na Bíblia, como largou tudo e entregou aos pequeninos de Deus. E Deus prosperou ele 100 vezes mais.
Mas até aqui chegou ao fim do nosso vídeo. Eu peço a você que chegou até aqui. Se você chegou até aqui porque Deus falou ao seu coração, que você se inscreva nesse canal, compartilhe, coloque nos seus status para que outras pessoas possam entrar no canal, para que outras pessoas possam seguir e que Deus possa alcançar outras vidas. Então, comenta aí, faz o seu comentário, o que você achou, se Deus falou com você, fala o seu nome, a cidade de onde você está falando, interage comigo, tá bom? Que Deus possa abençoar vocês. Eu vou liberar aqui a bênção do Senhor sobre a sua vida. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto hoje, agora, e te dê paz. E te dê revelação profunda dos mistérios dele. Que Deus abençoe cada um de vocês que ficaram até aqui nessa live.